Olá, meus amigos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dando sequência àquela série nova que a gente começou recentemente, a Quarentena do Alemão, edição 2021, onde a gente vai estudar pequenos trechos, né, de notícias e mini documentários que a gente encontra na internet. Então a gente vai pegar o trecho, aquele parágrafo inicial, e fazer um estudo mais aprofundado do que a gente tem ali, né? Então, esta é a aula 2 da série Quarentena de Alemão 2021. Já que a gente tem que ficar em casa, o mundo lá fora tá chato, então bora aprender um pouco de alemão, né? Esse microfone aqui vai pifar a qualquer momento. Tô sentindo isso. Vamos lá. Vou colocar aqui do lado já o tema, a aula de hoje, tá? Isso daqui é um texto, tá? Ó. Vocês podem ver aí na tela, ele é um texto gigante, tá? Ele é como se fosse um mini documentário em áudio, de nível intermediário ao avançado da língua, varia aí de B1 a C1, para você que gosta de saber essas referências de vocabulário, mas nós vamos estudar o quê? O título e esse primeiro parágrafo aqui, porque ele é grande demais, né? É muito grande, levaria umas 3 horas fazendo um estudo detalhado dele. Então o que a gente tem aqui, sem muita enrolação? Eu vou copiando aqui, ó. Eu vou copiando isso daqui para a gente estudar, tá? Zu Hause leben, lernen und arbeiten, tá? Então, primeira, olha só, coloquei para família. Então, o que a gente tem aqui? Corona é o vírus, tá? Corona. E aí, uma questão, né, bastante básica, que a galera tropeça bastante no começo, é a pronúncia do R. Você pode ler corona ou corona, tá? Normalmente na Alemanha a galera vai usar o R no fundo da garganta. E como que você faz ele? Questão de prática, tá? Pensa num cachorro rosnando. Pratica isso. Corona, tá? Arbeiten. Esse é o som que você tem que praticar. Mas no começo vai ser difícil, não vai sair. Eu sei como é isso. Então, faz o R na ponta da língua, né? Corona, arbeiten, tá? Que vai resolver o seu problema, o alemão vai te entender e não vai sair feio, não. Tá legal? Então, Corona und Familie. Família é família, tá? Corona e família. E aí temos o título aqui. Zu Hause leben, lernen und arbeiten, tá? O termo zu Hause, eu vou até subir o quadrinho aqui, porque a gente tem espaço, né? Zu Hause significa em casa. E a galera tem muita dúvida. Quando é que eu uso, né? A gente tem no alemão o termo das Haus, a casa. Quando raios eu utilizo Haus, que também significa casa? A palavra Haus, ela vem sempre depois do zu, tá? Quando o zu indica uma direção, uma localização, no caso zu Hause é em casa, ou quando ela vem depois do nach Hause, tá? Que é para casa, indo para casa. Então, aí a palavra house fica com E no final, quando ele vem depois dessas duas belezinhas aqui, tá? Do zu e depois do na, então fica house. A galera, muita gente tem essa dúvida aqui e manda essa pergunta, então eu já olhei esse texto aqui e falei, nossa senhora, já vou matar uma questão aqui logo no começo. Então, zu Hause leben, viver, tá? O verbo leben, inclusive, já recomendo para você, se você estuda, é uma pessoa que me acompanha pelo YouTube, que senta e copia, estuda mais aprofundadamente, né? De forma mais aprofundada com caderno e tudo mais, já copie no seu caderno esses glossários que eu vou colocando aqui, tá? Vá copiando aí. Então, leben é um verbo, o verbo viver. Lernen é o verbo estudar, / aprender. E arbeiten é o verbo trabalhar. Arbeiten, tá? A pronúncia no começo é um pouco difícil. Você fala arbeiten. Tá lembrando que o E e tem som de A, I. Arbeiten. Tá? Então o que a gente tem aqui, né? Corona e família. Viver, estudar e trabalhar em casa. Zu Hause leben, lernen und arbeiten. Tá? Lembrando do R, você não precisa fazer no fundo da garganta.
Tá? No começo tá difícil de sair o R. Arbeiten, lernen, tá? Na ponta da língua, igual a galera fala lá no sul, a galera vai te entender normalmente, tá? Inclusive na Alemanha, dependendo da região, a galera vai usar o R na ponta da língua. Eu uso no fundo da garganta, porque eu já acostumei, né? Há muito tempo já trabalhando com esse idioma, para mim, arbeiten é até a forma mais fácil de dizer. Mas o começo é uma grande dificuldade do pessoal de aprender, tá legal? E essa duvidazinha do zu Hause aqui também é outra coisa que muita gente me manda. Vamos continuar. Continuar aqui. Eu vou copiar, né? Olha só. E eu copio. Tem gente que fala, que perca de tempo, porque... Será que eu não consigo copiar e colar isso daqui? Deixa eu ver. Vamos ver se eu consigo copiar e colar aqui. Pronto. Olha só que beleza, não? Agora sim. Já ganhei uns minutos aí. Por que eu não tinha pensado nisso antes? Então, vamos começar essa frase aqui. Um pouco maior. Tá? Um pouquinho maior, mas a gente vai destrinchar ela pedaço por pedaço. A gente começa com wegen, tá? Wegen der Corona-Krise. O que acontece? O wegen no alemão, tá? O wegen, não lembro o nome disso aqui, não sei se é uma conjunção, se é não lembro o nome técnico disso daqui, também pouco importa, você só tem que entender que o wegen significa por conta de, ou por causa de. Tá? Essa é a tradução dele. E quando a gente tem o wegen no começo de uma frase, o que vem depois ali vai cair no genitivo, que é a posse direta. Tá? A palavra Corona-Krise significa crise do vírus. Tá? Crise do vírus aí. É do gênero feminino. Die. Mas por conta do wegen aqui, o die vira der, porque é o caso genitivo. É um termo um pouco mais lá para frente do alemão. Se você está começando do zero, você não tem que se preocupar com isso. Para você só vai te gerar confusão. Para quem já tem um nível razoável, é uma declinação do genitivo, tá? O die vira der, porque ele passa a ser da. Você está falando por conta da, por conta de. Tá? Então, wegen der Corona-Krise, por conta da crise de corona. Tá, e aí a gente continua. Findet bei Familie Burgdorf fast alles in der einen Wohnung statt. Tá, vamos fazer isso aqui passo a passo. Aqui, veja só, tá? Aqui você tem, aqui eu já detectei um verbo que se divide ao meio, tá? Isso aqui é uma frase bem elaborada, inclusive. Vamos quebrar essa frase em duas, tá? Vou quebrar essa frase em duas para não ficar uma bagunça na tela. Depois a gente estuda o resto. Assim fica mais limpinho, né? Então, por conta da crise, tá? E aí começa, bem dizer, uma segunda oração. Isso aqui é a segunda parte da oração, tá? E o que a gente tem aqui? Você tem o verbo finden, conjugado na terceira pessoa. E aí no final da frase tem um statt. O que você deduz disso daqui? Você que já tem um conhecimento, talvez já conheça este verbo. Você que não sabe nada do alemão vai ficar super confuso, porque talvez você saiba que finden no alemão é achar ou encontrar. Mas aí você começa a traduzir a frase e ela soa esquisito. Veja só. Encontra bei Familie, com a família. Burgdorf, com a família, esse aqui é o sobrenome da família. Fast alles, quase tudo. In der eigenen Wohnung, na própria residência. Stadt. Stadt em alemão significa literalmente sozinho, significa em vez de, no lugar de. Estranho, né? Mas o que você talvez não saiba ou não soubesse é que isso daqui é o verbo stattfinden, é um verbo que se divide, tá? Onde a palavra statt vai para o final da frase, tá? Então, stattfinden significa realizar. Realizar algo, tá? Realizar algo, concretizar, realizar ações, realizar projetos, realizar sonhos, tá? O verbo stattfinden. Stattfinden. Eu fico de olho nesse microfone aqui porque ele fica desligando sozinho. Stattfinden, tá legal? Realizar. Como é um verbo que se divide, o statt foi para o final da frase. Então, o que ele está dizendo aqui agora? Por conta da crise, do problema que a gente está vivendo, realiza a família, né? No caso da família Burgdorf,
realiza quase tudo na própria residência, tá? Aqui no caso, o by família no caso da família, tá? A família. Na tradução literal fica estranho, mas o alemão tem uma sintaxe bem diferente do português, tá? Então você não adianta ficar tentando traduzir tudo literalmente, que você não vai conseguir, vai soar estranho. Então, findet realiza, no caso da família Burgdorf, ou a família Burgdorf realiza fast alles, quase tudo, in der eigenen Wohnung, na própria residência, e o Stadt é a palavra que foi para o final, tá? In der eigenen Wohnung. Aqui a palavra Wohnung significa moradia. Vamos colocar aqui die Wohnung, a moradia, residência. Tá? Ela vem do verbo morar, wohnen, morar. Tá? Toda palavra no alemão terminada com UNG é uma palavra do gênero feminino que se originou de um verbo. Tá? Die Wohnung, a moradia, a residência, wohnen, morar. Então, in der eigenen Wohnung, na própria residência. Tá? Aqui a gente tem uma declinaçãozinha no dativo, não vou entrar em detalhes desse tema. Tá? Não é o foco da aula, mas nós temos uma declinação aqui, porque o in está indicando uma localização. No caso, está dentro da casa. Tá? Por isso, o die se declinou para der e a palavra eigene ganhou a letra N aqui. In der eigenen Wohnung, na própria residência. Tá? Você quer a pronúncia? Vamos colocar a pronúncia aqui. In der eigenen Wohnung. Tá? A pronúncia é mais ou menos assim. Se você está saindo do zero e tem dificuldade, fica mais ou menos assim. Ó. In der eigenen Wohnung. Tá? Na própria residência. Então, como que a gente pode traduzir esta frase? Por conta da crise, a família Burgdorf realiza praticamente tudo na própria residência, tá? Ou na tradução literal, realiza, no caso da família Burgdorf, realiza-se, no caso da família Burgdorf, quase tudo na própria residência. Esse aqui é outro pedaço do verbo que foi para o final. Mas a tradução adaptada é a que eu escolheria, tá legal? Então, a gente vai para a segunda parte dessa frase e a gente vai ver o que temos aqui. Você vê que só no título e no primeiro parágrafo ali, que é só a descrição, a gente já está aqui com 13 minutos de aula, sem nenhum corte, inclusive, não preciso dar nenhum corte aqui. Imagine estudar esse texto inteiro, desse jeito aqui. Aí só no curso fechado mesmo, mas essa aula que vai dar 20 minutos, a gente vai estudar 2 ou 3 frases de uma maneira bem detalhada. Então, dando continuidade, a gente tem o seguinte: Sohn Leandro, tá? O filho Leandro, então, porque Sohn em alemão é filho, o S tem som de Z, tá? Sohn Leandro, lernt, estuda, tá? Aqui a gente tem o verbo lernen, conjugado na terceira pessoa, só com a letra T no final. Ele perde o infinitivo, que são as letras E, N, e ganha a letra T no final, tá? Então, lernt. O filho Leandro estuda für die Schule, para a escola, Für die Schule. Esse für aí a galera apanha também na hora de pronunciar, tá? Für, tá? Pensa que é mais ou menos assim, ó. Vou colocar aqui, vamos ver. Für, tá? Não é fear. Tem um pessoal acha que o U com os 2 pontinhos tem som de I, absolutamente, né? I, no sentido literal. Não. Für. Faz um biquinho aí, pronuncia. Se não funcionar com o biquinho, pronuncia do jeito que você conseguir, tá? O importante é tentar. O importante é ser feliz aprendendo o alemão. Olha só, né? Sem muita neurose com pronúncia. O negócio de que a pronúncia perfeita, não gosto disso não, tá? Isso aí só deixa o aluno maluco da cabeça, principalmente no começo. Então, für die Schule. As letras SCH tem o som de CH no português. De Schule para a escola. E a gente continua. Beide Eltern,
beide Eltern, tá? Ambos os pais. Só aqui, uma pausa aqui. A palavra Eltern. Die Eltern. Os pais. Ele é o parents do inglês, tá? Ele é o parents do inglês, os pais, o pai e mãe, tá? Ambos os pais, pai e mãe. Die Eltern. Isso aqui já é uma palavra no feminino, no plural. Então, beide significa ambos, beide, né? Lembra do Joe Biden lá nos Estados Unidos? Beide, Eltern. Esse daqui a turma trava na hora de pronunciar também, né? Vou colocar aqui um guia de pronúncia para você. Eltern. Vou colocar aqui, ó. Eltern, tá? Não é nem E, nem A. É um meio termo, tá? Você não diz nem Eltern, nem Elta. E sim Eltar, tá? Uma palavra um pouco chata de pronunciar para quem tá começando. Beide Eltern, ambos os pais, arbeiten, trabalham. Como é uma pessoa no plural, né? Estamos falando eles ou elas, então o verbo no alemão não se conjuga. Na terceira pessoa do plural, o verbo fica no infinitivo, tá? Beide Eltern arbeiten von zu Hause an. E o termo, a expressão von zu Hause aus, a partir de casa, trabalham de casa, tá? Só anota aí no seu caderno. A expressão von zu Hause aus significa a partir de casa, né? Que é a mesma coisa que você talvez esteja fazendo aí, esteja trabalhando, estudando de casa, da sua casa. Então, ambos os pais trabalham de casa. E aí a frase termina. Das kann ziemlich herausfordernd sein, tá? Vamos ver aqui. Das kann, isso pode, tá? Lembrando que kann significa pode. Das kann, isso pode. Ziemlich significa bastante. Você pronuncia assim, ó. Ziemlich. Tá? Essa aqui é a pronúncia, ó. Ziemlich. Não ziemlich, nem ziemlich, e sim ziemlich. De maneira bem simples, tá? Do jeito que eu coloco aqui, ajuda bastante. Ziemlich, das kann ziemlich, isso pode bastante. Herausfordernd, desafiador, herausfordernd, tá? De onde saiu esse palavrão aqui? Esse palavrão aqui saiu do verbo herausfordern, desafiar. E de onde saiu o verbo desafiar? De onde saiu essa coisa esquisita? No alemão, fordern, no alemão, a gente encontra algumas traduções no sentido de exigir, demandar. Exigir, demandar ainda está longe de desafiar, mas quando você tem um desafio, tem algo que demanda muito de você, tá? Então, exigir, demandar. E heraus significa, quando você tem heraus, no alemão significa cá. O aus significa que está saindo para fora, de cá para fora, algo que exige de cá para fora, algo que exige muito. Algo que exige daqui para fora, algo que exige tudo, algo que demanda muito. Daí você tem o verbo desafiar, desafiador, né? A palavra desafiar, que é um verbo e que deu origem a esta palavra aqui, né? Que nada mais é do que tem uma letra D adicionada aqui no final, que ela dá a entender que aquele verbo, como se ele estivesse sendo executado de maneira contínua, herausfordernd, que está desafiando, desafiador, tá? Então, ela se origina do verbo desafiar, que é composto por essas mocinhas aqui. Herausfordern, desafiar, herausfordernd, desafiador. E quando a gente tem um verbo que nem o verbo kann, pode, no meio da frase, normalmente, né, quando você diz fulano pode fazer tal coisa, eu posso fazer tal coisa, o fazer tal coisa, que é o verbo secundário da frase, ele vem lá no final da frase, tá? Ele vem lá no final numa frase assim no alemão. Então você tem aqui, isso pode, bastante, desafiador. E o segundo verbo que complementa o sentido deste é o verbo ser, estar, e ele foi lá por final da frase. Das kann ziemlich herausfordernd sein. Isso pode ser bastante desafiador, tá?
Então aqui já fica uma frasezinha com um dos famosos verbos modais. Tá legal? Se você gostou da aula, quer receber mais aulas no seu e-mail, quer baixar o nosso livro, o link no YouTube, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, vai estar na descrição aqui o link para você baixar o nosso livro. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esta aula com quem você sabe que quer aprender o idioma alemão e também dar aquela curtida para o YouTube entregar este vídeo para todos os inscritos aqui do canal. Espero que você tenha gostado desta aula, eu volto em breve com mais aulas assim nesse estilo para você. E não se esqueça de me seguir no Instagram também, hein? Eu tô vendo você aqui vendo minhas aulas no YouTube, assiste tudo e seguir lá no Instagram que é bom ou nada. Então segue lá, @efritzalemão, tudo junto, efritzalemão, segue lá e dá aquela força no meu Instagram, tá legal? Vejo vocês na próxima aula, bons estudos, um abraço e se cuidem!